Shalom, queridos, graça e paz, bom dia, a parte daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos juntos, mas esse domingo de graça, mas esse domingo de paz, esse domingo que nós podemos declarar que é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Apesar de todas as dificuldades, de todos os percalços e problemas, o Senhor é conosco. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, e eu estou com um coração alegre, com um coração regozijando e cheio de alegria de estar mais uma vez aqui gravando esse vídeo para enviar para vocês, mais uma aula. Tenho passado dias maravilhosos, dias ao qual o Senhor tem nos dado a oportunidade, e nesse momento de isolamento, neste momento no qual estamos passando, o mundo está passando essas dificuldades, mas o reino do Eterno está aí, a vida continua, tudo se segue ao normal, e hoje nós vamos juntos mais uma oportunidade de crescer, mais uma oportunidade de estudarmos as Escrituras neste domingo, mais uma oportunidade de aprender, de juntos chegarmos ao conhecimento. É isso que as Escrituras diz: crescei, buscai, invocai, tudo isso dentro da perspectiva do nosso dia a dia, buscar, prosseguir, continuar aprendendo e crescendo, como diz o apóstolo, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses meses estamos estudando a carta do apóstolo Tiago, do bispo de Jerusalém, o irmão do Senhor, como assim alguns teólogos e doutores afirmam. Estamos estudando essa carta, que ela é muito especial para nós, para a igreja, principalmente para esses dias. Ela fala de fé, fala de ação, fala de controle, e hoje nós vamos estudar a 11ª lição. É origem dos conflitos e os meios para vencê-los. Está com sua escritura, sua Bíblia, sua revista, capítulo 4, versos de 1 ao verso 10. Vamos ler juntos? Que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Algumas traduções podem ser prazeres. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, Tiago chega agora num ponto da sua epístola, no ponto da sua instrução, no momento no qual ele está instruindo a igreja crescente, a igreja, a nova comunidade, a comunidade dos santos, dos discípulos. Ele está ali instruindo os dispersos, pela perseguição. Ele está ali, como nós já estudamos ali, ele está instruindo a comunidade. O interessante é sabermos que a carta, principalmente esse capítulo 4, ele é direcionado, como toda a sua carta, para os santos, para os discípulos, para o povo, para a igreja, não para quem está fora.
né? Ela é uma correção, ela é uma exortação, ela é um ensino, ela é uma chamada à santidade, ela é uma chamada à consciência do que acontece com as nossas vidas, no nosso dia a dia, né? E a temática desse capítulo 4, dos 10 primeiros versículos, está falando sobre a origem das contendas, da origem dos conflitos, da origem das guerras, da origem das confusões nos relacionamentos interpessoais, seja ele familiar, seja ele na sociedade como um todo, vizinho, amigo, trabalho, igreja. Então ele está aqui trazendo, após estudarmos o capítulo 3, né, que ele vai falar de 2 pontos primordiais, que é a língua descontrolada. Ele chega a fazer uma referência, uma comparação, uma pequena fagulha que ateia fogo numa floresta, a um leme que governa todo um navio, se comparado pela proporcionalidade de tamanho. Então ele está falando que a língua descontrolada, ela incendeia e traz, né, todo o corpo, e ela governa todo o ser. E a sabedoria divina e a sabedoria natural. Então ele vem falando, eu acredito que ele vem crescendo os tópicos e crescendo o ensinamento, e aí ele chega nesse capítulo 4, ele traz a realidade, a origem dos conflitos, o porquê dos conflitos, a origem da guerra, o porquê perdemos a guerra, e aí ele vem trazendo todo esse contexto. Para nós, hoje, é de suma importância, nesses dias que estamos vivendo de redes sociais, nesses dias que estamos vivendo de isolamento social, vivendo dentro de casa, pais, filhos, esposo, esposa, que tinham uma vida no seu cotidiano, que tinham uma vida que era de segunda a sábado, num corre-corre, vivia pelo menos 4, 3 horas do dia, né, no final do dia, que chegava em casa 7, 8, 9 da noite, que aí ia ter um relacionamento e conversa, amizade, tomava um café, jantava, cama, no dia seguinte, 5 da manhã, já estava de novo na rua. Só que agora as coisas mudaram, né? Agora as famílias estão vivendo mais juntos, pais com seus filhos, filhos com os pais, avós, marido, esposa, vivendo em reclusão, vivendo em dias, né? Todo mundo ali passando horas e horas juntos, e o que acontece? Relacionamentos, ideias, pensamentos, desejos, e aí vêm-se os conflitos, vêm as discussões, vêm as contendas, vêm as brigas, e temos a grande responsabilidade nesses momentos, porque muitas vezes somos levados por um pensamento que é alheio às Escrituras. Botamos a culpa no A, no B, no C, colocamos a culpa no diabo, colocamos a culpa nos demônios, colocamos a culpa em N situações. Mas o que Tiago traz para nós nesta manhã é que toda a origem dos conflitos e das guerras e das contendas, dos relacionamentos, está aqui dentro. E aí ele vai trazer aqui a origem dos conflitos. Ele vai falar sobre os efeitos desse conflito, e eu quero finalizar com você sobre as soluções que ele traz para os conflitos. Amém? Então vamos tentar nessa caminhada. Eu quero ser breve, né? Eu sempre falo, o pastor Milton sempre fala que vai ser breve, mas acaba sempre se alongando, porque é um assunto, queridos, que se tivéssemos a oportunidade de ficarmos juntos, discutindo, eu ouvindo vocês, vocês dando exemplo, soluções, a gente com certeza conseguiríamos ganhar, conseguiríamos crescer muito mais. Mas vamos aproveitar esse tempo que nós temos, e eu quero ser bem breve. Amém? Então fique atento, fixe, pegue um papel, pegue uma caneta, e nós vamos falar sobre esses 3 pontos dentro desses 10 versículos que Tiago traz. Que é a origem dos conflitos, que é os efeitos, a causa dos conflitos, e a solução para o conflito. Amém? Uma coisa que eu quero já de antemão pedir
assim, do fundo do meu coração para você. Não transfira a responsabilidade. Pare, analise. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que olhar para dentro. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, Tiago está falando aqui. É fazer aquele olhar no espelho, ao qual você vê e reflete a sua própria imagem. E ele faz a pergunta, e nessa mesma pergunta retórica ele responde: olha, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Muitos nos dias de hoje transferem. Dizem que foi o diabo, dizem que foi a mãe, o pai, o patrão, o amigo, dizem que foi o juiz, foi o presidente, foi o legislador, foi o vizinho, foi a esposa, foi o esposo, foi o avô. Transfere a responsabilidade. E o que mais nós vemos hoje é quando uma pessoa falha, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa entra em conflito, entra em contenda, entra em guerra, é dizer que a culpa é do diabo, ou dizer que a culpa foi do outro, ou dizer que a culpa... mas nunca ele olha para dentro. Tiago, ele vai trazer que, olha, de onde vem? De onde vem essas guerras e pelejas? Aí ele fala, porventura, não vem disto a saber dos vossos prazeres, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então ele já começa aqui a trazer já a resposta para a pergunta, para os ensinos que vieram no capítulo 3. Que foi sobre a língua e sobre a sabedoria natural. Então esses dois contextos são guerras e contendas. Sabedoria natural, querido, a gente não vence. E com a língua descontrolada, pior ainda. E aí ele começa a falar, né, de onde vem, se não dos prazeres. O autor reconhece, e ele está chamando aqui para algo que é simples, é a fraqueza humana. A tendência natural de buscar aquilo que me satisfaz. E vivemos hoje numa sociedade no qual está basicamente na pós-modernidade, no egoísmo social. Ninguém pensa no outro, só pensa no outro quando é para transferência de responsabilidade, de culpabilidade. Eu agi assim porque fulano fez isso, eu agi assim porque eu ouvi uma palavra assim na minha infância, eu agi assim por causa disso. É claro que tudo tem o seu contexto, mas 99%, o que Tiago está falando aqui, olha, a responsabilidade das contendas, a responsabilidade das guerras, a responsabilidade das pelejas está em você mesmo. Está em mim, está dentro de mim, está enraizado nos desejos, nos deleites, na fraqueza, no natural. E quando eu sou natural, como foi ensinado pela pastora Yara nas aulas anteriores sobre a língua e sobre a sabedoria divina, quando eu tento agir com a sabedoria natural, vai com certeza puxando um fio ou outro, e quando eu vejo, vem a peleja, vem a guerra, vem o conflito. Então a tendência é eu buscar resposta para as guerras e para as pelejas, para as inimizades em fatores externos. Quando eu tento fazer isso, eu estou agindo com a sabedoria natural. Eu não estou olhando para as minhas fraquezas, eu não estou olhando para os meus problemas, eu estou olhando para o externo, para aquilo que é externo, porque o mundo hoje ele preocupa no ter, ele preocupa com o que é passageiro, ele se preocupa com o egoísmo, aquilo que é externo. E aqui Tiago está falando, olha, isso tudo vem por quê? Porque você tem a tendência, eu e você temos a tendência de transferir responsabilidade. Quando vem um conflito, a culpa é porque o outro falou A e você não gostou. A culpa é sempre do outro, nunca é minha. E é isso que Tiago está falando aqui. E aí ele vai continuar e ele vai falar assim, qual é a origem? Qual é a origem dos conflitos? Deleites. É interessante que quando a gente lê esses 10 versículos de Tiago, ele traz uma responsabilidade individual.
Ele está trazendo para a comunidade dos santos, ele está trazendo para os discípulos, ele está trazendo para mim e para você uma responsabilidade de autoanálise, de uma reflexão, de um viver diário nas Escrituras Sagradas, o qual ela deve me mostrar para quando eu ler, eu tenho que ser confrontado pela minha impaciência, pelo meu desejo de sobrepor o outro, pela ganância, pelo lucro, por querer sempre ter a razão, por querer sempre ter a última palavra, por não concordar com o diferente, por não concordar quem pensa diferente. Então, Tiago está mostrando aqui que os relacionamentos, eles geram conflitos porque cada um só busca o que é o egoísmo, o hedonismo, satisfação dos prazeres dos seus deleites próprios. E acaba esquecendo de olhar, de ter aquele olhar para o outro próximo, como Jesus manda: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, em Levítico 19:18, o Senhor manda amar o próximo. E Jesus vem e aumenta a responsabilidade de dizer: olha, amai o próximo como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Ele se entregou, se humilhou, deixou a sua glória, se rendeu, largou, deixou a majestade santa, se fez carne, foi à cruz, perdoou, olhou para os seus algozes e falou: Pai, perdoa-os. E muitas vezes nós não queremos descer do pedestal da nossa pretensão de santidade ou da nossa pretensão de, vamos dizer assim, de certeza absoluta dentro da nossa razão. E às vezes tudo isso faz com que gere o que? Peleja, contenda. Por quê? Porque eu quero ter razão, eu quero ter a supremacia, eu quero ter poder, eu quero ter controle. Não é verdade? Então tudo isso é a raiz, é o que gera os conflitos. E eu quero te convidar nessa manhã, nesses minutos que estamos aqui juntos, você parar e fazer uma autoanálise. Por que é que quando falam de obediência, você se sente, quando fala de sujeição, quando fala de dar a outra face, quando fala de abrir mão do seu desejo, ou da sua certeza, ou da sua convicção que você acha que tem sempre que levar razão, ter a razão, levar vantagem, tudo isso faz com que a gente saia do campo do reino de Deus e comece a andar no campo do natural. Porque quando me fere e eu sei onde é a ferida aqui dentro, onde é a minha fraqueza, aí rapidamente eu perco a paciência, a minha língua coça, eu não controlo a língua. É isso que o Tiago está falando aqui. Todas as guerras, de esposo com esposa, de filho com pai, filho com mãe, irmão com irmão, parente, amigo, vizinho, tudo isso está dentro do campo da responsabilidade individual. Se tivermos esta responsabilidade de olharmos para as nossas fraquezas e não transferi-las para outrem, para o diabo, para o pastor que não visitou, para o pastor que não ligou, não deu os parabéns, ou para o irmão que passou e desapercebido não viu, para aquele que veio preocupado ao entrar no templo. Muitas vezes acontece, o diácono está conversando com o outro, ele passou, não deu uma boa noite, um bom dia, você já fica logo irritado. Ou aquele que está no portão, fulano passou, não viu, aí você já quer, Irmãos, temos que fazer essa análise reflexiva nesse dia. Para pensar, para refletir, como estamos nos relacionando. Porque relacionamento é conflituoso. Sim, é pensamento, é gosto, opinião, política, religiosa, tendências, gosto, tudo isso no campo individual. E se você não tiver dentro desta perspectiva de observar dentro de você, ver, fazer essa reflexão, o que são esses desejos que operam nos membros, que opera na nossa vontade. Quando ele fala que membros guerreiam,
Ele está falando da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Ele está falando dos desejos da carne. E isso tem custo. Vamos ver? Isso reflete na nossa vida espiritual. Isso reflete na nossa vida emocional. E essas guerras refletem nos nossos relacionamentos interpessoais. Você não tem um bom relacionamento familiar, vizinho, trabalho, amigo, às vezes dentro da igreja, porque você leva tudo para o campo que não traz a responsabilidade e acha que todo mundo está te perseguindo. Quando na verdade você é impaciente, você é intolerante, você dá uma palavra dura, você quer sempre ter a última palavra, sempre ter razão, você quer perdão, mas não perdoa, quer misericórdia, mas não é misericordioso, quer que seja bondoso, mas não é benigno nem bondoso com o próximo. Então tudo isso está dentro do campo de uma sociedade que a cada dia vai pautando os relacionamentos como ter simplesmente a base da troca. Já parou para pensar como hoje a sociedade vive? E isso tudo reflete dentro da nossa vida pessoal, dentro dos nossos relacionamentos. A TV escangalhou, troca. O celular deu defeito, joga fora e troca. O caderno, troca. O sapato, quebrou o salto, joga fora. Antigamente, o que mais você via era sapateiro, era uma arte, era um artesão. Né? Você quebrou o salto, você vai lá e trocava a sola e tal, você levava lá, ele costurava, você tinha de novo. Hoje não, hoje o sapato já deu aquela, você ao invés de levar um sapateiro, não, joga fora, compra outro. E isso tudo vai nos levando a ter um pensamento e a ter um dia a dia de que coisificação do ser, e achamos que podemos agir assim com os nossos relacionamentos. Então, quando vem um conflito, eu não resolvo, eu simplesmente troco. Casamento, 10, 12, 15, 20, casamento de 30 anos, vem conflitos, e aí daqui a pouco você vê, poxa, mas fulano era casado há mais de 30 anos, separou. Casamentos novos, com 2, 3 anos, que é o relacionamento que está se encaixando, né? Como diz lá Provérbios, ferro com ferro se afia e o rosto do seu irmão afia o rosto, né? E aí, no início do casamento, aí vem a incompatibilidade de gêneros, incompatibilidade de pensamentos. Por quê? Porque é mais fácil trocar, é mais fácil fugir do problema, é mais fácil eu não ver que o problema está em mim, que o problema sou eu, que sou impaciente, intolerante, inconsequente, falo demais, ajo naturalmente, ao invés de eu parar, pensar, falar assim, me dá graça, me dá sabedoria, me dá uma palavra, me dá mais uma elasticidade, né? Uma longanimidade para eu suportar um pouco mais. Não é verdade? E isso traz consequências. Por quê? Porque ele fala aqui, cobiçais e nada tens. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Os efeitos, ele vai ilustrar aqui, o autor da revista, 4 principais efeitos, que é frustração espiritual, infidelidade espiritual, inimizade espiritual e insensibilidade espiritual. Ele começa a falar que não no que resultam cobiça, inveja e violência, matais, contenda, viveis a lutar e a fazer guerras, a avareza, pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Né? No versículo 3 fala, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites ou em vossos prazeres. Por quê? Porque hoje a temática da igreja, me desculpe, queridos, falar isso, a temática da igreja hoje é busca do prazer. Infelizmente a igreja está nesse pedir e pedir mal. Muitos estão vivendo, não vão para a reunião de culto, não vão para a congregação, não vão para o local de reunião onde nós nos encontramos, falando isso, estamos sentindo muita saudade de estar junto, adorando, louvando, apertando a mão, abraçando, para cultuar a Deus como povo. Muitos estão indo para quê? Para pedir. Para pedir. Para pedir. Somente pedir, 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 pedir e pedir. E aí não recebe, porque está buscando somente os seus prazeres. Não está buscando a glória de Deus. Não está buscando o ouvir a voz do Eterno. Porque quando, querido, estamos na nossa casa, aqui no seu dia a dia, no seu afazer, no seu trabalho, no seu caminhar, no seu deslocamento, no seu quarto, por isso que Jesus fala,
Entra no seu quarto, fecha a porta e nos seus a sós, ali é você e Deus, ali você conversa, ali você fala, ali você pede, ali você agradece, ali você busca, ali você intercede. Amém? Ali você fala das suas fraquezas, você fala das suas mazelas, no qual você não pode falar no público, é você e Deus, ali é o seu a sós. Para quando você se reunir como igreja no lugar santo de culto, a proposta é louvar, adorar, buscar, engrandecer a Deus. Não é ir para 10 dias de vitória, luta da conquista da libertação A, B ou C. Isso tudo aí, irmãos, é uma forma disfarçada de paganismo. Me desculpa. Indulgências disfarçadas de santidade. Isso aí é um outro assunto, mais à frente a gente conversa sobre isso. Ao invés de ir para o lugar de culto, para adorar, buscar, não. Vai para quê? Para cobiçar, para pedir. Aí não recebe, aí fica frustrado. Por quê? Porque tem a frustração espiritual. Porque como ele está em guerra, como ele está em conflito nos relacionamentos interpessoais, ele vai se frustrar espiritualmente. Por quê? Porque ele está num relacionamento de infidelidade. O que é isso, pastor? Olha aqui no verso 4, adúlteros e adúlteras. Esse termo aqui é o termo de infidelidade, o qual Deus muitas vezes vai chamar Israel como noiva, como esposa. Olha, te desposei e você foste infiel. O que é isso? É um termo que é usado para aqueles que são adúlteros espiritualmente. O que é isso? É aquele que trabalha, que anda na idolatria. É isso que o Tiago está falando aqui. Olha, adúlteros e adúlteras, infiéis. Ele está comparando a amizade do mundo com idolatria. Ele está falando, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que amizade do mundo é essa que ele está falando? É o andar no curso deste presente século. É a busca pelo prazer, é a coisificação do ser, é você buscar tudo em volta só para você. É aquilo que eu falaria de uma Jesus, enrolei a língua, hein? Numa ministração, no qual você tira Deus da condição de Deus, da qualidade, de tudo que Ele é, e coloca Deus como ídolo. Quer dizer, você usa Deus para conquistar o seu emprego, você usa Deus para conquistar algo, você usa Deus. O ir ao culto não é mais por causa de Deus. O se reunir é para buscar aquilo que você quer. E aí Deus fica no meio. Isso é reduzir Deus à qualidade de ídolo. É isso que, e isso é como o mundo está vivendo. Dê tanto para ganhar tanto, dê X, faça campanha, queima aqui, queima ali, pega a rosa, pega o sal, pega a vassoura, pega o feijão, pega isso, pega aquilo, e é isso tudo aí é a amizade do mundo, querido. Sem contar que essa amizade do mundo também está se falando aqui dos relacionamentos ao qual as pessoas usam o próximo. Isso é muito profundo, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo. Você usa o próximo para conseguir algo. Isso é uma coisa, isso é coisificar o ser humano. Tá bem? Então nós não podemos agir assim. Nós não podemos agir como um presente século. Olhar para o próximo e desdenhar dele porque ele é diferente da gente. Porque ele pensa diferente. Ou porque ele não pensa igual a nós. Por ser ateu, por ser de religião de matriz africana, ou de ser de religião de matriz asiática, ou por não ter religião. E aí a gente, olha, isso é o mundo que faz, queridos. Isso é amizade com o mundo. É se igualar ao mundo, é andar nos prazeres e nos deleites do mundo. Isso traz o quê? Frustração espiritual, isso traz o quê? Infidelidade espiritual, isso traz o quê? Inimizade espiritual. Inimizade com quem que Tiago está falando? Tiago não está falando de inimizade com o pastor, não está falando com o bispo, não está falando com o apóstolo. Tiago está falando que quando andamos em guerras, em pelejas, cobiçando, pedindo mal apenas para os nossos deleites, para os nossos prazeres, como o mundo busca, como o mundo faz, o mundo está lá, puxando o tapete, querendo aquela vaga, mas não quer saber, ele não é merecido, o mundo está vivendo assim, e aí quando a gente anda assim, queridos, inimizade espiritual é inimizade com Deus, porque Jesus manda dar, estender as mãos, dar a outra face,
Mais bem-aventurado é dar do que receber. Só que hoje em dia a igreja não quer dar. E quando eu digo igreja, eu estou falando pessoalmente. A gente quer buscar pra gente. Eu quero ter, quero buscar, eu quero ser mais abençoado. Eu só sou um pastor abençoado quando eu tenho. O que é isso, irmãos? É isso que Tiago está falando aqui. Olha, muitos estão o quê? Insensíveis. Olha que verso maravilhoso. O verso 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento aqui, mostrando que é quando vivemos nessa prática da insensibilidade, dos deleites, dos prazeres, das cobiças, nós ficamos insensíveis e espirituais. A gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Essa insensibilidade espiritual tira a nossa razão espiritual, como Paulo fala, capítulo 12 da carta aos Romanos. Devemos ter um culto racional. Culto racional não é um culto desprovido de sentimentos. Um culto racional é um culto que eu estou sensível à voz do Espírito, consciente do que eu estou fazendo ali, consciente de quem é Deus e consciente de quem eu sou. Quando eu fujo disso, meu culto já não é mais racional. Eu tenho que estar dentro de uma perspectiva, de uma sensibilidade de quem é o eterno na minha vida, de quem é Deus, quem eu sou, pela sua graça e pela sua força. Amém? Então os efeitos são devastadores quando vivemos nessas contendas, quando vivemos nesses conflitos. É frustração espiritual, é infidelidade espiritual, é inimizade espiritual e insensibilidade espiritual. Tudo isso ele vai falar dos capítulos 4 ao capítulo 6. Do versículo 2 ao versículo 6. No versículo 2 e 3, frustração espiritual. No versículo 4, a infidelidade. No 4 ainda, a inimizade. E no 5 e no 6, a insensibilidade espiritual. E o interessante, que ele fala aqui, olha, no versículo 6. Antes dá a maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Preste atenção, ele está mostrando aqui que aqueles que vivem nas pelejas, nas guerras, buscando a amizade do mundo, buscando andar como o mundo anda, segundo o curso deste presente século, é soberbo. É soberbo porque ele quer ter sempre a razão, ele quer estar sempre por cima, ele quer buscar somente aquilo que é para ele não pensa no próximo, ele é infiel. Ele vive na idolatria. Sim, vive dentro da igreja, porque esse termo aqui, adúlteros e adúlteras, ou algumas traduções falam infiéis, é um termo alusivo a idólatra. O contexto deste termo aqui que é usado no original é para aqueles que vivem na idolatria. A infidelidade espiritual. E aí ele termina o versículo 6, essa parte, falando assim, olha, porém, dá graça aos humildes. Aí ele entra, porque toda a escritura ela entra com uma exortação, ela entra com correção, ela entra com aquilo que vai mostrando qual é o problema, mas ela sempre vem com a solução. E para nós entrarmos nesse desfecho, ele vai falar sobre como vencer, como solucionar esses conflitos. E aí ele vai usar alguns imperativos. Ele vai usar alguns imperativos. Mas para que você venha a entrar nessa fase, que é a partir do verso 7, você tem que reconhecer os 6 primeiros versículos. Eu tenho que reconhecer quais são os meus pontos fracos. Eu tenho que reconhecer as minhas debilidades. Eu tenho que reconhecer as minhas carnalidades, porque quando ele fala aqui dos vossos membros que guerrei, ele está fazendo alusão às obras da carne também. Então, o que são as obras da carne? Está lá em Gálatas 6. Nós vamos chegar lá, vamos dar uma lidinha, se der no tempo. E aí ele começa com as soluções. Qual a solução para vencer as guerras? Qual a solução para vencer os conflitos? Qual a solução para vencer esse relacionamento infrutífero, esse relacionamento quebrado, relacionamento conflituoso, relacionamento que às vezes você não consegue, você chega no trabalho e
tem problemas, você chega dentro da família, reuniões familiares, tem sempre um ou outro que tem pensamentos divergentes, tem conflitos, contritos. E aí, Tiago vai trazer aqui. Primeiro para começar, sujeitai-vos a Deus. Não tem luta, nem guerra, nem conflito vencido se não sujeitarmos a Deus. Aí ele é um imperativo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa palavra, irmãos, ela é bastante interessante porque é um imperativo, é uma ordem que, para muita gente, esse termo, quando se fala de sujeição, a pessoa ela não consegue, ela dói nos ouvidos porque é uma anulação da sua vontade. Essa é a verdade. É uma anulação da sua vontade. Você não faz mais o que você quer, você não se manda, você não se governa. Eu não me mando e eu não me governo. Quem governa e me manda é Deus. Muitas vezes eu quero me mandar. E todas as vezes que a gente tenta se mandar, se governar, você vai me dar razão agora. As coisas fogem do eixo e dá ruim. Amém ou não? Sim ou não? Então ele fala, sujeitai-vos a Deus. A sua vontade, a sua soberania, o seu controle, a sua salvação. Deixa Ele governar. Deixa Ele te defender. Não precisa nem pedir, irmãos. Esse negócio de crente está orando, você vai ver quem eu sou o filho do rei. E Deus, deixa, irmão, deixa Deus. Jesus manda orar pelos que vos perseguem, abençoar aquele que vos maldiz, dê a outra face. Não se preocupe com isso de autojustificativa. Aquelas orações como tinha antigamente nos salmos precatórios, salmos que as pessoas traziam, o salmista trazia diante de Deus as ofensas das nações vizinhas. Gente, a cruz dá um basta nisso, querido. A cruz nos ensina outro tipo de conduta. É adorar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus, independentemente de quem esteja ao nosso redor, falando bem ou mal. E se falar mal, você abençoa. Se te maltratar, você age com paz, porque a gente tem um diferencial do Espírito Santo que habita em nós, e nós temos que provar e mostrar isto. Agir como as Escrituras mandam, e como a gente muitas vezes fala, mas na hora da ação sai diferente do discurso. Então sujeitai-vos a Deus. Estão te humilhando, estão te machucando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, Satanás está te trazendo propostas, você se sujeita a Deus. E aí ele vai continuar, resistir ao diabo. Resistência ao diabo somente depois que você se sujeita a Deus. Quando você se sujeita a Deus, você se sujeita às Escrituras. Se você se sujeita às Escrituras, é a forma de você resistir ao diabo. Não tem outra forma de resistir ao diabo, não, irmãos. Não tem outra forma. A única forma que tem de resistir ao diabo é se sujeitando a Deus. E você resiste ao diabo. E a ação da resistência é através da força do Senhor. O Senhor vai te dar força para você resistir. Porque você vai estar debaixo da mão do potente do Senhor. Você vai estar debaixo das Escrituras. Você vai estar debaixo do governo do Senhor. E Ele vai te fortalecer para você resistir. Para você não cair em tentação, não cair no pecado. Você vai ser tentado, mas você vai resistir. Você vai ter a vontade de falar, de pagar o mal com o mal, mas você vai resistir, vai pagar o mal com o bem. Você vai ter a oportunidade de revidar, de dar as costas, mas você vai estender as mãos e vai agir diferente. Isso é resistir, irmãos. Amém? Aí ele vai para o terceiro ponto. Aproximação de Deus. Ele vai e fala assim, olha, no verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Quarto, purificação pessoal. Ele vai usar aqui no verso 8, limpeza e purificação. Ele usa dois termos, que é uma alusão de rituais, né, de purificação, de limpeza, só que ele traz para uma perspectiva espiritual. Que ele fala, olha aqui, vamos ler aqui no verso 8. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Limpai as mãos. Tudo aquilo que você está vendo que está te trazendo peso externo, limpe da sua vida. E tudo aquilo que entrou no seu coração, tudo aquilo que está te machucando,
daquilo que está te trazendo tristeza, que está te trazendo angústia, que está te trazendo ânimo dobro. O que é isso? Duplo ânimo. É uma pessoa que pensa de um jeito, daqui a pouco pensa outro. Ela tem, né, conexões diferentes. Ela pensa de um jeito, daqui a pouco na frente de outro ela pensa de outro. Daqui a pouco ela está com outro grupo, ela pensa. Então é uma pessoa que tem, né, quase uma dupla personalidade. Então ele está falando, olha, purifique o seu coração. E não existe outra maneira de fazer uma limpeza, uma purificação, se não se entregar diante e ser esmagado pela cruz de Cristo. E aí ele continua, uma limpeza interior, olha, limpeza pessoal, limpeza interior, e ele fala agora no arrependimento. 4, versículo 9, senti as vossas misérias. O que é isso? É afligir. É aflição mesmo, é afligir, sentir as vossas misérias. É você se olhar e ver, meu pai, como eu sou invejoso. Por que eu estou invejando? Por que eu estou cobiçando aquilo que não é meu? Por que eu estou desejando o mal do outro? Senhor, me faz mudar. Por que eu estou querendo a derrocada daquele que está concorrendo comigo para aquela vaga de emprego? Aquele que eu estou desejando o mal. Então é sentir, afligi-vos, sentir as vossas misérias. É olhar para dentro e ver como você está. Diante de uma realidade social, diante da realidade como igreja, diante da realidade como família, diante da realidade pessoal. É você sentir as vossas misérias. É olhar para o seu coração, que precisa ser purificado, e falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu libero perdão. Senhor, sobre a tua palavra, eu libero perdão. Senhor, sobre a tua palavra, eu dou a outra face. Senhor, sobre a tua palavra, eu ando mais uma milha. Senhor, sobre a tua palavra, eu libero uma palavra de bênção para aquele que eu sei que no meu trabalho está falando mal de mim injustamente. Que a tua graça recaia sobre ele, que o teu perdão recaia sobre ela. Mesmo que eu seja mal interpretado, eu quero abençoar. É olhar para suas misérias, irmãos. Quem aqui que nunca teve? Quem aqui que nunca tem? Quem aqui que não tem aquele pensamento que passa assim, que você sente até vergonha de abrir o olho e olhar, sou eu mesmo que estou pensando? É olhar para suas misérias, ver a sua real condição de intolerante, ver a sua real condição de que julga as pessoas, porque pensa diferente, porque age diferente, porque pensa politicamente diferente, porque pensa socialmente diferente, porque crê ou não crê. Deus nos mandou amarmos a todos, irmãos. Seja ele de religiões diferentes, de ciclo social diferente, se é ateu, se é homossexual, se é pan, se é bi, se é hétero, se é político. Deus mandou amar a todos, irmãos. Ele não mandou concordar com o pecado de ninguém. Mas ele não mandou olharmos para o pecado, ele mandou olharmos para o próximo. Isso é difícil de fazermos essa análise, porque primeiro nos salta a mente o que a pessoa está falando, o que a pessoa, como ela está agindo, e aí temos a tendência de quê? De julgar, de pré-julgar, de machucar, de ferir as pessoas pelo estereótipo, quando Jesus não olhou assim para a gente. Como diz Paulo na carta ao Romanos, capítulo 5, Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda transgressores. Por que muitas vezes a gente olha para o próximo que está lá no pecado e a gente quer primeiro que ele se limpe, que ele tenha um pensamento igual? Não, irmãos. Deus não mandou a gente passar a mão na cabeça, Deus mandou a gente apontar, falar contra o pecado, sim, mas a mostrar o reino de Deus, o amor. E muitas vezes, irmãos, essa miserabilidade da intolerância, a miserabilidade da rejeição daquele que pensa diferente de mim, isso faz com que os conflitos e as guerras aconteçam. É isso que o apóstolo está falando, olha, senti as vossas misérias, Senhor, eu não quero mais olhar para o próximo, independentemente de como ele seja, do que ele faça. Amém, queridos? Então, eu tenho que ter esse arrependimento. E ele continua aqui, olha, lamentai, se arrependa, lamente, chore, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. É um momento muito difícil, porque é um momento de reconhecimento de erro.
É um momento que eu paro, vejo a realidade no qual eu fui criado familiarmente, que eu fui instruído, que eu fui, como eu já falei aqui, dentro de uma perspectiva familiar, com vários conceitos e preconceitos, e eu reconheço tudo isso, eu me arrependo, eu lamento, eu choro, eu converto o meu riso de gozo em tristeza, porque é um profundo abatimento que tem que realmente pairar. Porque se você não fizer essa análise, você não vai se humilhar perante o Senhor. Que aí ele finaliza, com o versículo 10, que ele fala: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Bom, muitos pegam esse versículo aqui e tiram ele do contexto. Os humilhados serão exaltados, nem sei de onde tiraram esse versículo, mas muita gente fala isso por aí, né? O contexto que ele está falando aqui, humilhai-vos perante o Senhor, é quando você se dobra, se curva, reconhece a sua miserabilidade, reconhece a fraqueza, reconhece que estava em guerra e lutas e deleites e pelejas, pelos membros que nós opera a carnalidade, quando reconhecemos tudo isto, quando reconhecemos que fomos infiéis ao Senhor, quando reconhecemos que fomos adúlteros e adultas dentro desse contexto espiritual, insensíveis à voz do Espírito, que fizemos pelejas e guerras dentro da família, na sociedade, fofoca na igreja, fofoca no trabalho, porque queremos ter a razão. Quando pegamos todo esse contexto, a gente se humilha diante de Deus, reconhece o erro, cai as escamas dos olhos, eu olho para o espelho, para as escrituras e vejo que a falha está em mim, não no demônio, não no diabo, não no inimigo, que, né, dentro da cristandade é o inimigo, né? O inimigo, irmãos, quando eu me humilho diante de Deus e falo: Senhor, o problema sou eu. Né, não sei se foi John Stott, eu não lembro quem foi que escreveu agora, que diz: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para o amor de Deus expresso na cruz do Calvário, eu vejo que não tem como eu me perder. Aleluia! Então, quando eu me humilho diante de Deus e reconheço: Senhor, eu sou avarento, eu não consigo ofertar, não consigo contribuir, eu sou ganancioso, eu quero sempre ter, eu quero ter o lucro a mais. Senhor, eu sou invejoso, eu cobiço aquilo que não é meu. Quando eu sinto essa miséria, eu me humilho diante de Deus, mas eu falo: Senhor, pela tua cruz, pelo sangue, pela obra da cruz, pela ressurreição, pela palavra, me lava, me limpa, eu me humilho diante, eu me sujeito a ti. E aí as escrituras diz que o Senhor, ele vos exaltará. Que exaltação é essa, irmão? Ele vai te dar condições de você passar e vencer tudo isso. Vai te dar condições de não ser mais cobiçoso. Aí isso é o que? Exaltação do Senhor. De não ser mais o que? Avarento. De não ser mais odioso. De não ser mais intolerante. De não ser mais mesquinho. De não ser aquela pessoa que tudo faz guerra, aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que não controla a sua língua, que age com sabedoria natural. Então, quando fala que humilhai-vos perante o Senhor, ele está falando de todo esse contexto que nos antecedeu aqui, do verso 1 ao verso 9. De toda essa gama aqui da insensibilidade espiritual. Ele vai me honrar. Como ele vai me honrar? Ele vai fazer, ele vai limpar o meu coração, vai limpar a minha mente, os meus ouvidos, para eu estar atento à voz do Espírito. Ele vai tirar a frustração espiritual, vai me fazer entender qual é o motivo e a razão de me reunir em congregação para cultuar e louvar o nome dele. Então isso é a exaltação do Senhor, irmãos. Não é essa exaltação que a igreja que está abraçada com o mundo está pregando aí, não. Do carro novo, da casa própria, do emprego, do milhão, do correntista, do ganhar. Quer ganhar dinheiro? Estude, se profissionalize, corra atrás, trabalhe e você vai ganhar dinheiro. Mas não faça do Senhor um ídolo, como outrora os pagãos da antiguidade faziam. Queria a chuva, fazia sacrifício da chuva. Queria a mulher fértil, no início do casamento, fazia um sacrifício para o Deus da fertilidade. Queria prosperidade financeira, fazia um sacrifício para querer felicidade
familiar, isso aí os pagãos faziam. A cruz, ela mostra que tudo isso vem pela graça e misericórdia do eterno Salvador e Senhor, Rei dos Reis, Jesus Cristo, mediante a sujeição a Ele, mediante nos humilharmos na presença dEle, mediante reconhecer que sozinho, o pastor Nilton não consegue dar um passo em direção ao Senhor. Mas pelo teu Espírito, por tua graça e pela bondade do Senhor, Ele nos exalta. E esta exaltação é quando você consegue vencer tudo isso que foi falado aqui antes. Essa exaltação é quando você olha e você fala, gente, outrora eu vi uma pessoa recebendo uma promoção e ficava com inveja. Hoje eu sinto alegria pelo meu irmão, pelo meu próximo. Eu via que a pessoa trocou, de emprego, trocou de cidade, conseguiu uma viagem, teve um filho, teve um casamento maravilhoso. E eu vejo hoje que eu me alegro. No trabalho falaram isso, que não é verdade de mim. Eu não fui lá e retruquei, abri a boca e saí falando pior ainda. Não, eu fui lá, resolvi, tive paz, abençoei. Isso é a exaltação do Senhor na nossa vida, irmãos. É quando você age como Jesus Cristo agiria. Amém? Então a exaltação que ele está falando aqui é quando a gente olha e não é mais dominado, gerenciado e governado. É isso que Tiago aí eu quero finalizar. Quando somos governados pelos prazeres e pelos deleites, agimos como nós comentamos aqui. E a exaltação vem quando o governo e a sujeição de Deus, a sujeição a Deus e o governo dele em nossas vidas, ele vai nos honrar. Porque aí nós não somos mais governados pelo nosso achismo, pelos nossos deleites, nem pelos nossos prazeres. É isso que ele finaliza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Quando você olha para um irmão e via que, há tempos atrás, era uma pessoa contenciosa, era uma pessoa que não poderia, milindrada, era uma pessoa invejosa, era uma pessoa que falava mal de todo mundo, e de repente a ficha cai, de repente o Espírito traz a solução, e ela começa a se humilhar, ela começa a se sujeitar a Deus, ela resiste aos pratos de lentilha, ela resiste à soberba da vida, ela para a ser amiga de Deus, se humilha, aí o Senhor vai e exalta. E aí todos olham e falam, poxa, como fulano de tal se amadureceu, como fulano cresceu, poxa, como... Não é bom, irmãos. Mas para isso, nós temos que reconhecer, como está aqui no versículo 9, as nossas misérias. Reconhecer as nossas falhas. Reconhecer que tudo está no nosso interior. E aí sai em pelejas e guerras, e o inimigo vem, só potencializa. Por quê? Porque tudo começa, como o Tiago fala, não vem disto a saber dos vossos deleites. Sujeitai-vos, humilhai-vos, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom, graça e paz.